Cara, esses dias eu fiz esse levantamento no meu consultório. Quando o paciente chega, eu e minha equipe, a gente faz o paciente passa por um questionário. Uma avaliação que a gente faz do paciente. Nesse questionário a gente pergunta uma série de coisas já para começar um rastreamento de um possível diagnóstico que o paciente pode ter. Uma das questões que a gente pergunta para o paciente é o sono. A gente pergunta aí como é que você está dormindo. Cara, assim, ó, tranquilamente 85%, 90% das pessoas que estão no consultório não dormem bem. Aí você pode... Pô, não é uma coincidência, cara. Você tem um consultório de psicologia, onde giram 80, 90 pacientes por semana. Os doidos estão doidos porque Pô, não é tem possível, rotina. cara. Entendeu? E eu também atendo, cara. Eu fui no podcast do Petri, falei pra uma galera aí que alcançou um monte de gente. E veio muita gente que curte neuro e tal, a galera de alta performance, né? Eu atendo muita gente de alta performance. Cara, eu atendo do piroca do mercado financeiro Até atleta. até ultramaratonista, dono de escritório de advocacia pica do São Paulo, que tem 200 associados. Eles querem E extrair atendo- o máximo rendimento que eles podem Cara, ter, né? e atendo a pessoa que faz estágio na UFSC, tá ligado? Então, o espectro de paciente que eu tenho muito é desde o cara diversificado. ricaço Tem aquela, como é que é? A aleatoriedade, randomização, alguma coisa assim, né? Que tem na ciência. na ciência. É, você pega uma população bem distinta e vê qual que é o denominador comum entre eles. E não é porque a pessoa é estagiária da UFSC que é uma pessoa menos performante que o cara do mercado, né? A questão é que estão em tempos diferentes. Essa pessoa, inclusive eu já falei pra ela, provavelmente ela vai chegar muito longe. A pessoa vai ser provavelmente milionária e tal, com muita tranquilidade. E cara, se você for ver o denominador comum que a galera de alta performance que eu atendo tem, chuta, o que é? É o sono. São seres humanos. Rotina, cara. Chutei uma boa. Rotina, bicho. Todos eles têm rotina. Não tem um... Isso é um dado... É o poder do hábito. Cara, é impressionante. É um dado que, obviamente, não é um dado científico, publicado e tal, um dado de observação que eu tenho. Mas é impressionante a galera que eu atendo, que é de alta performance. Então, assim, muito provavelmente, se você quer fazer parte de uma comunidade de alta performance, você precisa ter rotina. E você precisa dormir bem, cara. O sono... Tem um pesquisador chamado Matt Walker, que é o cara piroca do sono hoje. Ele fala uma frase muito foda. Ele fala assim, sono é inegociável. Não consegue compensar com Você outra não tem coisa. como negociar com o sono, cara. Você tem que dormir, bicho. Ouviu, nego? É inegociável. É inegociável. E você se fode se você não dorme, cara. O nego tá errando as quilhas porque tá dormindo pouco. O nego não dorme, pô. É que teve um corte com o Andrei que é... Tá viral, tá viral. O convidado dá um esporro ao vivo no host. Porque o nego dorme E 2 ele horas falando por dia, dele que 3 dorme horas. muito Ah, tá louco, bicho? Tá brincando. Você dorme isso mesmo? Umas 5 e pouco. Não, tá louco, cara. Adulto tem que ter pelo menos umas 7 horas de sono. Pelo menos. Senão, daqui 2 anos você vai ter Alzheimer, cara. Desculpa aí. Você nem vai lembrar agora o que a já gente tá falou. meio Ele já nem esquecido, lembra o que a gente falou. Fala, o que aconteceu? O que vocês estão falando? Pô, mas essa parada da rotina aí é... Porra. É foda, cara. É muito foda. Desde que o Andrei veio aqui, eu tentei melhorar meus hábitos de sono, assim. Eu não consegui. Não, mentira, mas eu dei uma melhorada. Cara, Pô, mas só eu essa tô enchendo o parada saco de todo de mundo, acordar e abrir a janela, mano. Meu Deus, isso aí faz uma É, diferença. eu passo o dia inteiro na cara. penumbra, pô. Mas eu comecei a fazer isso, tipo, acordo, abro. É. Eu também ficava na penumbra. Porra. Tô Ó, tentando ir dormir mais ó. cedinho. Vou acrescentar uns dados que o Andrei trouxe aqui. Se você pega um paciente com transtorno bipolar, por exemplo. Paciente com transtorno bipolar, para quem não sabe, o transtorno bipolar hoje é um espectro. Embora os manuais diagnósticos classifiquem o transtorno bipolar em tipo 1, tipo 2, ciclotimia e transtorno bipolar não especificado, uma coisa assim. O transtorno bipolar hoje é um espectro. Você vai desde um humor super deprimido até uma fase maníaca ferrada, assim. E você tem, dependendo da onde o paciente estiver nesse espectro bipolar, Pega uma aguinha pra mim, pô. algumas coisas são importantes no paciente bipolar. Sono, cara. Quando a gente está acompanhando um paciente bipolar na clínica,
O bipolar, então, ele pode estar numa fase... Tem 3 fases o bipolar. Ele tem a fase depressiva, que é como se fosse uma depressão. Estou explicando que a galera que está assistindo pode não saber. Tem a fase depressiva, que é a depressão normal, uma pessoa deprimida, e preenche todos os critérios da depressão. Ele tem a fase que a gente chama de eutímica, que o humor está normal, pessoa normal. E tem a fase de hipomania ou mania, que é o quê? A hipomania é um humor mais elevado, uma energia mais alta, dorme menos, come menos, mais sociável, a libido aumenta, impulsividade aumenta. E a mania, que é normalmente precisa de hospitalização, né? Pacientes maníacos geralmente, cara, é bem punk, assim, eles fecham negócios absurdos, ficam agressivos, às vezes alucinam, tá? O que a gente vê, cara, quando a gente acompanha um paciente bipolar na clínica? Isso é louco, cara. Estão preparados para essa? Eu já sei, eu acho que eu sei o que tu vai falar. A privação de sono prediz a virada do paciente de humor. Então o paciente vem deprimido, começa a ter problema de sono. Cara, pode escrever, daqui 2, 3 semanas ele vai virar para mania ou hipomania. E o oposto também é verdade. O paciente vem maníaco, dormindo pouco, aí começa a ficar sonolento, vai cair numa depressão. Entendi, por isso que tem essa ciclicidade. Mas principalmente o primeiro. Privação de sono. Inclusive, se você ficar uma noite inteira sem dormir, varar a noite, no início da manhã você pode ter uns sintomas parecidos com hipomania. Você fica super agitado, super alerta, super depois volta o sono, né? Então, privação de sono num paciente, inclusive na clínica a gente faz isso. Todos os pacientes que têm suspeita de bipolaridade ou transtorno bipolar diagnosticado, a primeira coisa que a gente faz é regular o ritmo do paciente. Hoje tem uma literatura vasta, pouca gente sabe. É uma literatura mais nova, está sendo cada vez mais estudada a nível molecular, mas hoje tem uma literatura muito vasta, cara, sugerindo, prestem atenção nisso aqui, cara, sugerindo que o transtorno bipolar, ele não é um transtorno de humor, ele é um transtorno do ciclo circadiano. Pega um paciente bipolar, numa fase deprimida, come muito ou come pouco, dorme pra caralho, preguiça, baixa energia. Pega ele numa fase maníaca ou hipomaníaca. Dorme pouco, come pouco, super energia lá em cima. O paciente bipolar é como se ele ciclasse em 1 ano o que o nosso organismo cicla em 1 dia. Então acorda deprimido, meio-dia tá alerta, depois deprime de novo. Ele faz isso no ano, então os primeiros meses deprimido, fica super maníaco, eufórico, depois deprime de novo. E o clima parece ter uma influência também. Muito, cara. muito. Países que é mais frio. Aqui na região sul é uma região com um pouquinho maior incidência de depressão no Brasil do que em regiões mais quentes e tropicais. Países que tem, sei lá, Islândia. Tipo Noruega, eles bem lá no norte. Depressão fodida, depressão mix da galera, não tem como. Eu atendo uma paciente da Alemanha, cara. Atendo uma paciente da Alemanha que lá são 22 horas a consulta, o horário Uma nativa dela. Ou que tá lá? Daqui do Brasil que mora lá. Cara, é sol, velho. É sol, 22 horas o sol tá alto lá. Pois é, mas e quem mora nesses países assim, o ciclo é outro? Se fuderam. Tipo quem mora, sei lá, no Polo Norte, 3 meses de noite. Se ferraram, bicho. Então, por isso que alemãos são grossos pra caralho, tudo irritado. É verdade, cara. É verdade. Ela conta as histórias lá, eu fico abismado, assim. Tipo, você tá andando na rua, você não sabe se tá fazendo alguma coisa errada. Eles não falam assim, pô, você tá passando no sinal verde, tá passando no sinal vermelho, verde. Só tichinho. Eles falam, você não tá vendo? Tem ideia daltônico? Não pode passar aí. Ela mudou pra lá, ela andava de bicicleta se cuidando, assim, com medo que tava fazendo alguma coisa errada, tá ligado? Caralho. Não sei se é por isso que eles acham que é cultural, mas... Cara, essa quebra de ciclo deve ser foda, cara. Eu ia sofrer muito lá. Ia sofrer muito lá. Então, quando você começa a ver... Tá, lá amanhece mais tarde... Amanhece normal e escurece mais tarde. Você tem poucas horas de noite lá. Tá, entendi. E isso é foda, bicho, porque você tem algumas terapias que são terapias de 3ª, 4ª linha, ninguém usa isso como primeiro tratamento, né? Mas para investigar a importância do ciclo no paciente... Você consegue pegar pacientes, por exemplo, que são bipolares em fase maníaca e fazer uma terapia chamada terapia do escuro. Você deixa ele 16 horas por dia no escuro, por um tempo, ele melhora dos sintomas.
Isso é muito louco, cara. Muito louco. Vocês estão ligados? Hoje você pega um paciente bipolar, qual que é o tratamento padrão ouro? Terapia cognitivo-comportamental Remédio. e medicamento. Estabilizador de humor, principalmente lítio, etc. Psiquiatras bons, especialistas em bipolaridade que eu conheço, eles falam que hoje o principal estabilizador de humor não é o lítio, cara. O principal estabilizador de humor é o ciclo do paciente estar ajustado. Você pega um paciente bipolar, Mas isso já tem argumento científico? tem já? dados, tem um artigo muito bonito publicado na Translational Psychiatry, uma revista do grupo Nature, mostrando que se você pega um paciente bipolar com o ciclo desregulado, que não responde, tem paciente que você dá o lítio, ele não responde ao lítio. Então, sei lá, você pega o paciente bipolar, deu lítio, não respondeu por alguma razão, tolerância, sei lá, não respondeu ao lítio. Algumas pessoas respondem, outras não. Você pega essa galera que não responde ao lítio e ajusta o ciclo delas, eles começam a responder. Ou seja, é muito difícil você estabilizar um paciente bipolar se ele tá com o ritmo todo. Gostou do corte? Então não se esquece de deixar o like e se inscrever aí.